28 de maio de 2009, Argyll, Escócia. Um comboio de caixas com temperatura controlada serpenteava pela névoa matinal da floresta de Knapdale. Dentro delas, 11 castores noruegueses que não tinham a menor ideia de que estavam prestes a fazer história. 11 animais, sem armas, sem ferramentas, sem plantas de engenharia, apenas dentes, lama e algo ancestral enterrado profundamente em seus instintos. Em menos de 15 anos, esses 11 indivíduos fizeram o que agências governamentais inteiras, milhões em orçamentos de defesa contra inundações e décadas de engenharia ambiental falharam completamente em realizar. Eles reescreveram os rios de uma nação. Mas há uma parte que ninguém comenta abertamente. O governo sequer planejou totalmente o que veio a seguir. Metade do que aconteceu foi completamente não autorizado, sem sanção oficial, quase selvagem em sua forma de propagação. E agora, enquanto você assiste a isto, algo se move pelos rios da Escócia que nenhuma política, nenhuma licença e nenhum gestor de vida selvagem controla mais. Esta é a história do experimento ecológico mais radical da Grã-Bretanha e do que ele desencadeou. O Dr. Bob Bell, chefe veterinário da Sociedade Zoológica Real da Escócia, passou meses preparando-se para aquele momento exato. Aqueles animais haviam sido capturados na região de Telemark, na Noruega, um lugar onde os castores nunca desapareceram. Eles foram mantidos em quarentena no zoológico de Whipsnade, examinados, testados e liberados. Cada protocolo foi assinado em triplicado, porque o que estava prestes a acontecer nunca havia sido feito antes na modernidade. Esta foi a primeira reintrodução licenciada de um mamífero na história britânica. Não um lobo, não um lince, não um urso, um castor. Uma criatura que estava completamente extinta na Escócia há mais de 400 anos. No Loch do Chart, que os habitantes locais chamam de Dub Loch, a primeira caixa foi aberta. Um único casal reprodutor deslizou para a água escura, produzindo apenas uma leve ondulação. Eles desapareceram em segundos, engolidos pelo lago frio, como se a própria paisagem estivesse esperando por eles. Na manhã seguinte, em 29 de maio, mais 2 grupos familiares foram soltos em Loch Clachaig-Burn. E assim, o relógio começou a correr. Mas aqui reside a pergunta que ninguém conseguia responder naquela manhã. O que 11 animais, sozinhos em um ecossistema que os havia esquecido, realmente fariam? Jill Daw, gerente de programa do Fundo de Vida Selvagem da Escócia, a mulher que passou mais de uma década lutando contra a burocracia, pedidos rejeitados e proprietários de terras furiosos apenas para aprovar este teste, observava da margem. O primeiro pedido oficial de reintrodução havia sido sumariamente rejeitado em 2005. Órgãos de patrimônio temiam pelos sítios arqueológicos. Agricultores temiam inundações catastróficas. Levou até 2008 para que o governo escocês finalmente emitisse uma licença. E, mesmo assim, sob condições estritamente limitadas, zonas de amortecimento, monitoramento ecológico constante e uma cláusula de revisão de 5 anos que poderia interromper tudo a qualquer momento. Foram 15 anos de papelada por causa de 11 animais. Contudo, esses 11 animais começaram a trabalhar imediatamente. Em poucas semanas, as noites de Knapdale foram preenchidas por um som que a Escócia não ouvia há 4 séculos. O estalo seco da cauda de um castor na água. O raspar dos dentes incisivos através do salgueiro e do amieiro. Aquele som específico, quase mecânico, de algo sendo construído. Cada graveto era escolhido deliberadamente. Cada galho era arrastado em ângulos precisos. A lama, retirada da borda do lago, era compactada nas frestas, selada com pedras e plantas aquáticas. O que começou como um fio de água em movimento estava sendo transformado, noite após noite, em algo inteiramente novo. Uma lagoa, depois outra, e então uma rede complexa de canais.
A equipe de campo de Gilda Aust documentou tudo metodicamente. Tocos de árvores recém-roídos, trilhas de lama esculpidas nas margens, represas baixas de terra arqueadas sobre canais estreitos que existiam há séculos sem perturbação. Os castores não estavam se adaptando à paisagem, eles a estavam redesenhando. E o que aconteceu em seguida deixou cada cientista do projeto atônito. A doutora Emma Thompson, hidróloga da Universidade de Exeter, chegou a Knapdale com uma dúvida persistente. Poderia um punhado de animais realmente mudar o que acontece quando as tempestades escocesas atingem a região? Sua equipe passou uma década respondendo a isso. Mais de 1000 eventos de tempestade foram rastreados. Medidores de água de alta frequência foram espalhados por toda a bacia hidrográfica. Levantamentos por drones e modelos computacionais mapearam cada surto e curva da água através dos canais projetados pelos castores. Os resultados foram incontestáveis. Em áreas onde as represas de castores se espalharam pela bacia do rio, a descarga máxima de inundação não apenas diminuiu, ela despencou. Em tempestades de inverno modeladas como o pior cenário, a presença de uma rede completa de represas de castores reduziu o pico do fluxo de água em uma média de 60%. Instrumentos de campo nos afluentes de Knapdale registraram que os picos de inundação chegavam de 2h30 a 3 horas mais tarde após a colonização pelos animais. A água que costumava descer a colina como uma parede de destruição, agora se demorava, sendo absorvida pelo solo, espalhando-se por prados e filtrada por uma esponja viva de lama e raízes. A equipe validou seus modelos contra medidores instalados em Devon e na Escócia, encontrando uma margem de erro inferior a 8% entre a previsão e a realidade. Enquanto isso, a Grã-Bretanha havia gasto bilhões de libras em defesas de inundação de concreto e aço ao longo das mesmas décadas. 11 animais, sem nada além de seus dentes, fizeram silenciosamente o que engenheiros com orçamentos astronômicos não conseguiram. E ninguém estava totalmente preparado para o que viria a seguir. Se você já está impressionado com a capacidade de engenharia desses roedores, a escala do impacto biológico que se seguiu desafia ainda mais a lógica convencional. Para entender a magnitude do que foi recuperado, precisamos primeiro olhar para o que foi sistematicamente apagado. No século XVI, a Escócia não era apenas uma sucessão de montanhas cobertas de urze e pastos abertos. Era um mosaico complexo de canais trançados, pântanos profundos e florestas de galeria que fervilhavam com uma vida que hoje consideraríamos quase mítica. Registros históricos de 1526, como os do cronista Hector Boece, descrevem o fíbrio, o castor europeu, habitando em abundância às margens do rio Lochaber, cujas peles eram exportadas para toda a Europa para a confecção de chapéus de luxo, e cujas glândulas eram cobiçadas pela medicina da época. Naquele tempo, os rios não eram linhas retas em um mapa. Eram sistemas vivos, esponjas gigantescas que absorviam o degelo das montanhas e as chuvas implacáveis do Atlântico Norte. A destruição não aconteceu por um evento catastrófico único, mas por uma mecânica fria de demanda econômica e visão limitada. A caça excessiva foi o primeiro golpe. Em 1560, o castor já era uma raridade extrema. Em 1600, ele estava funcionalmente extinto em solo escocês. Sem o arquiteto, a estrutura do território começou a colapsar de forma invisível. Sem as represas para reter o sedimento, os rios escoceses tornaram-se mais rápidos, mais profundos e mais agressivos. O que antes era uma rede de águas lentas e nutritivas transformou-se em rodovias de drenagem, que levavam a fertilidade da terra diretamente para o mar. Durante os séculos XVIII e XIX, o processo de limpeza dos rios acelerou. Sob a lógica da revolução agrícola e da eficiência industrial, milhares de quilômetros de cursos d'água foram retificados.
Troncos caídos foram removidos para facilitar a navegação e a drenagem de terras para o pastoreio de ovelhas e a silvicultura de monocultura. Cada intervenção humana parecia razoável isoladamente. Precisamos de mais terra arável. Precisamos que a água saia rápido daqui para não inundar a plantação. O que os engenheiros da era vitoriana não perceberam foi o conceito de tempo de residência da água. Ao transformar rios complexos em canais de concreto e terra batida, eles criaram uma armadilha hidráulica. Sem obstáculos naturais, a água das tempestades agora atingia as comunidades rio abaixo com uma força e uma velocidade sem precedentes. As consequências ocultas dessa desidratação da paisagem foram devastadoras para a biodiversidade. O salmão do Atlântico e a truta marinha, pilares da ecologia e da economia escocesa, começaram a perder seus locais de desova e refúgio. Sem as poças profundas e frias criadas pelas represas de castores, os alevinos ficavam expostos a predadores e a temperaturas de água que oscilavam perigosamente durante os verões cada vez mais quentes. A conectividade do ecossistema foi quebrada. O desaparecimento de um único elemento, o castor, desencadeou uma reação em cadeia que silenciou as margens dos rios. A riqueza de insetos aquáticos despencou, o que, por sua vez, reduziu as populações de aves e morcegos. A Escócia tornou-se uma paisagem de beleza estéril. O custo econômico desse vazio ecológico é mensurável em números frios. Estima-se que as inundações custem à economia escocesa mais de 250 milhões de libras por ano. Somente na bacia do rio Tay, o governo gastou dezenas de milhões em defesas de inundação rígidas, muros de contenção e diques que exigem manutenção constante e que muitas vezes apenas transferem o problema para a próxima cidade rio abaixo. O sistema de gestão hídrica do país havia chegado a um ponto de crise máxima no início do século XXI. As soluções tradicionais de engenharia civil não estavam mais dando conta do volume de chuvas intensificadas pelas mudanças climáticas. Estávamos gastando cada vez mais para obter resultados cada vez piores. Havia uma percepção de que a natureza estava quebrada de forma permanente. Os cientistas chamam isso de síndrome da linha de base mutável. As novas gerações de gestores ambientais olhavam para os rios escoceses, retos, rápidos e pobres em espécies, e acreditavam que aquele era o estado natural das coisas. Ninguém acreditava que uma saída era possível sem investimentos bilionários em infraestrutura cinza. O terreno estava excessivamente compactado, os rios estavam excessivamente profundos e a burocracia estava excessivamente entrincheirada. O Reino Unido era, na época, um dos países com a biodiversidade mais empobrecida do planeta. Parecia que o ciclo de destruição iniciado 400 anos atrás era irreversível. Até que, em uma reviravolta que desafiou todos os manuais de gestão ambiental, a solução não veio de um novo escritório de engenharia em Edimburgo, mas de 11 sobreviventes trazidos de uma floresta norueguesa. A restauração da natureza na Escócia não foi obra de heróis solitários, mas de uma coalizão improvável que, por anos, esteve em lados opostos de barricadas ideológicas. De um lado, cientistas da Sociedade Zoológica Real e do Fundo de Vida Selvagem da Escócia. Do outro, proprietários de terras, gestores de pesca e burocratas governamentais. O que os uniu não foi um amor romântico pela vida selvagem, mas a constatação pragmática de que o sistema de gestão hídrica do país estava falindo. Para sentarem à mesma mesa, os conservacionistas tiveram que aceitar um nível de monitoramento sem precedentes, incluindo a possibilidade real de que, se o experimento falhasse, os animais seriam removidos ou sacrificados. O risco era total. O foco inicial voltou-se para Knapdale, em 2009. Ali, o trabalho real começou sob os olhos atentos de pessoas como o guarda florestal local, que conhecia cada curva dos riachos.
Ele documentou algo que os modelos de computador não conseguiram prever com exatidão: a velocidade da transformação. Em menos de um ano, a paisagem começou a falar de novo. Onde antes havia um silêncio estéril, agora ouvia-se o ruído constante de água sendo desviada. A equipe de campo instalou sensores de turbidez e medidores de fluxo, esperando mudanças graduais ao longo de décadas. No entanto, a primeira grande surpresa veio em meses. A natureza não estava apenas se recuperando, ela estava realizando uma cirurgia plástica hidráulica. A doutora Emma Thompson e sua equipe notaram que a riqueza de macroinvertebrados, os pequenos insetos e larvas que sustentam toda a pirâmide alimentar, saltou quase 80% nos trechos influenciados pelos castores. Mas o verdadeiro gancho desta história, o momento em que todos perceberam que o gênio havia saído da lâmpada, não aconteceu em Knapdale. Enquanto o governo monitorava obsessivamente os 11 animais licenciados no Oeste, uma população clandestina e completamente não autorizada estava explodindo no leste, na bacia do rio Tai. Castores de origem bávara, possivelmente escapados de coleções particulares ou libertados deliberadamente por entusiastas anônimos, começaram a aparecer em campos de agricultores e rios pesqueiros. Sem licença, sem monitoramento e sem permissão governamental. Em 2012, enquanto os cientistas ainda debatiam se 11 animais eram viáveis, centenas de castores já estavam redesenhando o coração agrícola da Escócia. Foi um choque para o sistema. A natureza havia decidido não esperar pela burocracia. Aqui, o cético entra em cena com argumentos que não podem ser ignorados. Fazendeiros em Perthshire viram seus sistemas de drenagem de solo, instalados a custos altíssimos, serem bloqueados em uma única noite. Gestores de pesca, como Rob Needham, observaram com preocupação as represas que impediam o caminho do salmão do Atlântico em direção aos locais de desova. Para um pescador que depende do ciclo do salmão há gerações, o castor não era um salvador, mas um invasor que ameaçava seu sustento. O conflito foi honesto e brutal. Os dados científicos colidiram com a realidade vivida no campo. A surpresa técnica que resolveu parte dessa contradição veio da própria biologia dos animais. Descobriu-se que a presença dos castores estava criando um efeito colateral mais importante que o resultado principal: a purificação da água. Os sensores mostraram que as represas agiam como filtros gigantescos, retendo sedimentos e reduzindo as concentrações de nitratos e fosfatos provenientes da agricultura intensiva. A água que saía da rede de castores era significativamente mais limpa do que a que entrava. O inimigo do agricultor estava, na verdade, limpando o recurso mais precioso da fazenda. Para resolver o impasse com o salmão, a ciência teve que admitir que a natureza, embora inteligente, às vezes precisava de um ajuste humano. Surgiu a técnica da entalhadura de represas. Cortes cirúrgicos de 30 centímetros que permitiam a passagem dos peixes sem destruir a estrutura construída pelo castor. Testes com peixes marcados com transmissores mostraram que 94% dos salmões conseguiam navegar por essas aberturas. Foi o compromisso necessário. A maior revelação, contudo, foi o índice de população de ratos d'água, uma espécie que estava desaparecendo silenciosamente da Grã-Bretanha. Nas áreas dominadas por castores, a população desses pequenos mamíferos quadruplicou em 10 anos. Onde o homem tentou salvar o rato d'água com programas de reprodução caríssimos e falhou, o castor obteve sucesso apenas por existir. A ciência reconheceu finalmente que os cálculos humanos haviam subestimado a capacidade de cura espontânea de um ecossistema funcional. O experimento deixou de ser sobre introduzir um animal e passou a ser sobre aceitar um novo engenheiro-chefe. Os resultados desse experimento, 15 anos após o primeiro casal de castores tocar a água fria de Knapdale, transformaram-se em números que desafiam a lógica da gestão ambiental tradicional.
O Censo Nacional da agência Nature Scott, concluído em 2024, confirmou que a população de castores na Escócia ultrapassou a marca de 2.000 animais. O que começou com 11 indivíduos em um canto isolado do oeste, agora se expandiu para 6 grandes bacias hidrográficas. Somente na bacia do rio Tay, existem mais de 150 grupos familiares ativos. As projeções oficiais indicam que, se o ritmo atual de expansão for mantido, a Escócia terá uma população de 10.000 castores até o final desta década. Não se trata mais de um teste ou de uma curiosidade biológica. É uma mudança de regime ecológico em escala nacional. Os bônus inesperados desta restauração ultrapassaram em muito o que foi planejado nos documentos originais de 2008. Enquanto os engenheiros focavam na redução de enchentes, as comunidades locais descobriram uma nova fonte de vitalidade econômica. O ecoturismo em vilarejos próximos a áreas de colonização de castores registrou um aumento significativo, com observadores de vida selvagem injetando milhões de libras em economias rurais que estavam em declínio. Mas o impacto mais profundo é invisível a olho nu: o sequestro de carbono. Os novos pântanos criados pelas represas agem como sumidouros de carbono extremamente eficientes, retendo matéria orgânica no solo úmido, que de outra forma seria liberada na atmosfera. Em um mundo que busca desesperadamente soluções para a crise climática, esses 2.000 animais estão prestando um serviço ambiental que custaria bilhões se fosse tentado artificialmente. No entanto, é preciso ter uma conversa honesta sobre o preço dessa convivência. A restauração da natureza não é um processo isento de vítimas. Para os agricultores das terras baixas de Strathmore, onde o solo é incrivelmente fértil, a chegada dos castores foi encarada como um desastre financeiro. Campos de cereais e batatas foram inundados, e o custo médio de cada incidente relacionado a represas foi calculado recentemente em 1.180 libras. Para quem vive da terra, o romantismo da vida selvagem termina onde começa o prejuízo na colheita. Por anos, a única resposta foi o controle letal, mas a política escocesa evoluiu. Em 2021, houve 87 remoções letais autorizadas. Em 2023, esse número caiu para apenas 23. O foco mudou drasticamente para o remanejamento. Só no último ano, 79 castores foram capturados vivos e levados para novas bacias hidrográficas, reduzindo os conflitos locais em 2/3 sem a necessidade de abates. A experiência escocesa mudou a forma como o mundo inteiro pensa sobre a restauração da natureza. O modelo de Knapdale e do rio Tay está sendo replicado em Devon, na Cornualha, e em Somerset, na Inglaterra. Aprendemos que a natureza não precisa de permissão para se curar. Ela precisa apenas de espaço e da reintrodução das peças fundamentais que nós mesmos removemos. O maior desafio não foi biológico nem técnico, foi psicológico. Tivemos que reaprender a viver com um animal que tem sua própria agenda, um arquiteto que não lê nossos mapas e não respeita nossos limites de propriedade. A diversidade genética, que era uma preocupação crítica com os 11 originais noruegueses, foi resolvida com a integração estratégica de castores de origem bávara em 2018 e 2024, quadruplicando a robustez da espécie para os próximos séculos. Ao olharmos para trás, para aquela manhã de neblina em maio de 2009, percebemos que a pergunta original mudou. Não se trata mais de saber se os castores podem sobreviver na Escócia, mas se nós, humanos, somos capazes de aceitar um mundo onde não detemos o controle absoluto sobre cada gota de água e cada árvore caída. O sucesso desse projeto derrubou a ideia de que o progresso exige o domínio total sobre a Terra. Pelo contrário, o progresso real provou ser a humildade de permitir que um animal com dentes alaranjados e uma cauda chata faça o trabalho de engenharia que nossas máquinas falharam em realizar. A história desses 11 animais nos obriga a repensar nossa posição no planeta.
Eles não voltaram como convidados. Eles voltaram como os verdadeiros donos da infraestrutura hídrica de uma nação. E o fato de que eles fizeram isso sem planos, sem orçamentos e sem licenças é a lição final. Quando devolvemos à natureza o que lhe foi roubado há 400 anos, descobrimos que ela sempre soube como se cuidar. A única coisa que ela realmente precisava era que saíssemos do caminho. A natureza não está sendo restaurada por nós. Ela está se restaurando apesar de nós.